A equipe do Sport tem muito argumento técnico, você viu? O próprio lance do segundo gol, são poucos jogadores que deixam de bater aquela bola diretamente para poder fazer um cruzamento para a área. E o Diego teve a sabedoria, a inteligência de poder perceber que a gente estava com, além de um jogador a menos, são 4 jogadores numa barreira, então assim, a gente estava muito vulnerável naquele tipo de situação. E eles aproveitaram muito bem. A gente lamenta porque não foi uma constante do América a questão de poder reagir no jogo, perdendo de 1-0 e conseguir a virada. Isso pouco aconteceu no campeonato e é uma das coisas que eu acho que é extremamente importante, essa mudança de atitude, o enfrentamento das dificuldades. E o empate acaba nos tirando aí esse brilho da vitória, mas sem dúvida nenhuma foi principalmente na segunda etapa, eu acho que foi um bom jogo, acho que a gente conseguiu ser mais agudo, ser mais agressivo e infelizmente não saímos com a vitória. Justamente sobre essa segunda etapa, o que você fez no intervalo para a América melhorar tanto do que foi do primeiro para o segundo tempo? O primeiro tempo nós tivemos assim, o controle, aquilo que eu falo, a gente estava com a posse de bola, mas não estava controlando a partida. Estava um jogo muito de lateralizado, jogo muito para os lados e rodando, eu costumo falar assim, rodando em U, né? Sai do lateral, vem no zagueiro, chega no outro lateral, volta pro zagueiro e não sai dali, né? Fica naquela... A gente não tem passes de rompimento ali, que a gente pudesse ser um pouco mais agressivo. Apesar que o Sport também fez muito pouco para poder até ter essa vantagem de 1-0. Mas o que eu falei no intervalo, nós falamos muito, para que a gente precisava ser mais agressivo, de linha de passe, de movimentações mais ofensivas, de buscar um pouquinho mais o gol de uma maneira mais intensa. Eu acho que eles acabaram entendendo isso. Nós começamos a sermos mais agressivos, mais intensos, mais verticais, na verdade. A gente conseguiu fazer os 2 gols, podia ter feito o terceiro. Infelizmente não aconteceu. O Henderson, ao longo das últimas semanas a diretoria já vem liberando alguns jogadores que não fazem parte dos planos para o ano que vem. Você acha que esse time que jogou hoje, esse time que está jogando os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, já dá para partir daí para ter uma base já em 2017 ou esse time ainda deve sofrer muitas mudanças para o ano que vem? Não, eu acho que a gente tem mais saídas do que jogadores que vão permanecer. Eu acho que a oportunidade do América buscar um outro caminho, tem jogadores de altíssimo nível que infelizmente não vão ficar porque a direção entende que o ciclo talvez tenha terminado, mas são jogadores de uma capacidade enorme. Queria prestar uma homenagem aqui ao Guerreiro, foi um prazer enorme poder conviver com ele, um profissional extremamente correto, respeitoso, um jogador que sempre é um grande exemplo. Eu até falo assim, o Leandro ele não tem a questão tanto de falar, eu sou líder porque eu falo bonito e não. O Leandro é muito um líder pelas atitudes dele. Um cara que chega sempre, é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, extremamente dedicado em tudo que é colocado para ele. Fisicamente está muito bem. Acho que essa função que nós colocamos para ele, de ser esse jogador na frente da nossa defesa, acho que protegeu muito o Leandro. Ele conseguiu entender e executar com muita perfeição. E é claro que, infelizmente, na vida tudo tem um momento de não ter uma continuidade, mas eu queria colocar que foi um prazer assim, enorme poder conviver com um profissional desse. Às vezes a gente convive com tantos profissionais do mundo da bola, tantos atletas que não valorizam tanto a profissão. Quando você pega um profissional dessa forma, assim, a gente fica muito orgulhoso de ter, de alguma forma, participado aí da carreira desse atleta. Você falou do mais velho, né, do Guerreiro, falar do mais novo, do Macton. Você tem que dizer sobre essa expulsão dele? Aquilo que eu falo, né, assim, as pessoas acham que jogador é só pegar e jogar em cima. Pega da base, joga no profissional. Pega da base, joga no profissional. E não é assim, a gente tem que ter muita atenção. É um menino que está praticamente um ano inteiro no profissional, com pouquíssimas oportunidades. Ele não fez um jogo bom contra o Grêmio, nós conversamos sobre isso.
mas toda vez que ele entrou muito bem. E hoje ele tinha entrado já num jogo difícil, de muita pressão, né? Os caras alçando bola na área. Ele entrou bem, ele foi provocado, foi uma jogada assim que eu acho que uma jogada até muito perigosa, porque ele protegeu a bola, o jogador empurrou ele, né, para frente ali de umas placas. É sempre muito perigoso, porque nesse momento o atleta pode desequilibrar, bater uma cabeça. É uma jogada que já estava terminada, não tinha mais o que acontecer. E ele acabou revidando, né? A gente não pode passar a mão na cabeça dele, achar que está tudo bacana, a gente vai conversar com ele, é óbvio, explicar para ele. Mas acima de tudo, nós temos que ter carinho com esse menino, que é um menino promissor, um menino com potencial, está tendo as suas primeiras experiências, né, com essa visibilidade toda. Ele precisa maturar e espero que isso sirva para que ele possa entender que precisa ter um controle emocional. O Macton é um menino assim, extremamente dócil, super tranquilo, mas infelizmente hoje ele se sentiu provocado e a reação dele foi uma reação que não deu nem tempo dele pensar o que estava fazendo. Infelizmente ele acabou sendo expulso, mas a gente tem que tratá-lo com firmeza, mas com muito carinho, porque é um menino que vai, com certeza, nos ajudar muito aí para frente. O Anderson, independente da colocação final do América na competição, é nítido que houve uma melhora com a sua chegada. Apesar de faltar um jogo ainda para terminar o campeonato, já dá para fazer um balanço do que já evoluiu o América, o que precisa para o ano que vem, o que você enxerga desse momento? Olha, quando eu vim para o América, eu tinha visto algumas partidas, algumas situações. Aquilo que eu falo sempre assim, a avaliação de atleta, de equipe, ela não pode ser uma avaliação simplesmente pura e unicamente em cima do resultado. Quem é profissional da área precisa ter uma avaliação melhor, mais precisa. Porque o ganhar e perder é muito fácil. Ganhou tá bom, perdeu tá ruim. Mas não é assim que o profissional do futebol tem que trabalhar. Então assim, eu cheguei, não mexi muito na base da equipe, porque não era prudente fazer isso. A equipe estava muito mal classificada, assim, com uma pontuação muito baixa, se comparado com as outras equipes. Era uma situação que para a gente era muito difícil de ser revertida. Mas assim, a gente foi tentando fazer uma leitura boa daquilo que podia acontecer. Eu acho que taticamente a equipe está muito mais consistente, principalmente no aspecto defensivo. A gente ainda tem muita dificuldade com a posse de bola. Às vezes a posse de bola é o momento mais perigoso para a gente. É uma coisa impressionante isso, mas você vai ver assim, onde a gente mais sofre é quando a gente perde a posse de bola. A gente às vezes não consegue ser tão agressivo, não consegue encontrar um passe entre linhas, ter um passe realmente diferente, e isso nos custa muito. Então assim, eu percebi que eu não posso investir muito nisso nesse momento, porque a gente ia acabar fazendo coisas que a gente não teria capacidade de poder fazer. O que vai, com certeza, ser renovado para a próxima temporada. A gente já pensa futebol de uma maneira bem diferente. Mas, para o momento, era o que a gente podia fazer. E eu lamento muito porque nos escapou alguns resultados que poderiam nos deixar, pelo menos, até a última rodada com uma perspectiva diferente. Aquilo que eu falo assim, a avaliação, a gente tem que ter muito cuidado, assim, né? Vou dar um exemplo aqui, Copa do Brasil. Vai ter um campeão e às vezes o time que foi campeão, ele vai sair como se a temporada foi maravilhosa. E aonde a gente mede realmente os bons trabalhos, a consistência maior, é no campeonato de 38 rodadas. Ali você tem que se reinventar constantemente. Na Copa, às vezes, você pega uma veia ali e a coisa acontece, e quantos casos a gente não tem de equipes que talvez não tivessem um nível tão bom assim e acabaram construindo. Não é o caso nem de Grêmio, nem do Atlético Mineiro. Mas o que eu quero passar para vocês, na verdade, é que a gente sabe que as dificuldades do América eram enormes. O América não cair de divisão, ele teria que ser muito preciso, com pouco investimento que ele pode fazer,
com a pouca capacidade realmente de gerar receita, de fazer coisas diferentes. Você vê clubes que gastam 8, 9 vezes mais do que o América, passando por muitas dificuldades. Então, assim, eu acho que essas equipes, talvez, possam ter tido um ano, não na classificação pior do que o América, mas em termos de possibilidades, muito pior do que o América, não tenho dúvida disso. Então, o que a gente espera é que, na verdade, a gente possa, em 2017, ter uma equipe, buscar tudo que nós fizemos, as experiências, todas elas foram fantásticas. O jogo contra o Grêmio, o jogo que nós perdemos lá, as alternativas que foram criadas, que a gente pudesse ter mais certeza daquilo que a gente quer. E começar um 2017 bem diferente, uma equipe que possa principalmente orgulhar muito o seu torcedor. Anderson, eu queria que você falasse especialmente do Danilo. Eu falava com ele depois do jogo na saída do campo que se coletivamente, principalmente no Campeonato Brasileiro, não foi um bom ano para o América, individualmente para ele me parece uma temporada muito boa. Foi o autor do gol do título do Campeonato Mineiro, o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro. E é um jogador que começou como lateral, virou meia, hoje fez um gol de centroavante, o primeiro gol do América. Você enxerga no Danilo essa evolução e principalmente com essa saída agora, por exemplo, do Leandro Guerreiro, ele com a identificação que ele tem com a América, pode ser um dos líderes desse elenco seu para a próxima temporada? Não, o Danilo tem uma liderança, uma ascensão boa, assim, né? O Danilo, às vezes, ele me desorganiza um pouquinho o time, eu tenho que falar isso, e ele sabe muito bem disso. Ele me desorganiza e eu fico pegando o pé dele, ele às vezes quer ir lá pro lado direito, quer ir de centroavante, entendeu? O gol dele foi até um gol, assim, que ele estava na esquerda e ele veio pro meio da área. Normal. Mas o Danilo, às vezes, a gente tem que dar uma puxadinha nele. Danilo aqui. Mas é um jogador com um astral fantástico, uma confiança absurda. Ele acredita nele, ele acredita na jogada. Fez um gol de cabeça que ele não faz um treinamento de jeito nenhum. Ele fica 200 vezes lá, cabeceia só para fora, não testa. Então, assim, é um jogador que te surpreende muito. E esse é um lado muito positivo e eu gosto dele. E você chama atenção e ele não, entendeu? Ele aceita, ele tenta. Um jogador muito vivo, e isso é muito importante. Às vezes você perde em algumas questões, mas você ganha muito com a confiança desse atleta, a capacidade de acreditar que ele vai fazer o gol, que ele vai fazer a jogada, que ele vai dar um passe, que ele vai bater uma bola parada com qualidade. Então eu fico muito feliz de tê-lo aqui com a gente. E espero que para a próxima temporada a gente possa ajustar um pouquinho mais, ele possa entender um pouquinho mais do que a gente está precisando, mas que continue principalmente com essa vivacidade que é fundamental no atleta de futebol.